Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o Fantasma de Darwin e eu gostaria de compartilhar a minha breve experiência como acadêmico e pesquisador para mostrar para vocês um pouco do mundo da biologia molecular, bioinformática e evolução. Esses campos constituem para mim uma das vertentes multidisciplinares mais interessantes dentro das ciências biológicas. E eu espero despertar esse sentimento, muitas vezes de amor e ódio, em vocês também. A minha ideia inicial era realizar uma série explicando bem detalhadamente os artigos científicos mais interessantes que eu tive o prazer de ler. Mas eu percebi que caso eu fizesse isso, sem ao menos uma introdução breve nessas grandes áreas de conhecimento, poucas pessoas iriam acompanhar os vídeos de uma maneira proveitosa. Então, para construir essa base para a discussão desses artigos científicos, eu decidi voltar para o básico. E essa é a ideia desse curso. Antes de falarmos sobre trabalhos científicos sensacionais e super chiques, pelo menos para mim, vamos voltar para o quadro negro e ver os mais importantes experimentos científicos que pavimentaram nosso conhecimento sobre a famosa molécula de DNA. Ela é a atriz principal em todos os trabalhos científicos que me marcaram e vale a pena investir alguns minutos da nossa vida analisando em detalhes a biografia desse ácido nucleico digno de ganhar qualquer Oscar. Como o DNA foi descoberto? Como o DNA se parece? Ou seja, qual a sua estrutura molecular? Como raios é o mecanismo de replicação dessa molécula? Essas irão ser uma das perguntas respondidas durante o desenrolar desse curso. Antes de entrarmos em detalhes nos experimentos, eu gostaria de situá-los cientificamente e temporalmente alguns anos antes do início dos primeiros experimentos que levaram à descoberta do DNA. Sim, meus amigos, isso é uma pré-introdução da introdução. Quando pensamos em DNA, nós pensamos em hereditariedade, certo? Com isso em mente, vamos voltar para o século XIX e encontrar um cientista chamado Charles Darwin. Darwin propôs uma hipótese visando explicar os mecanismos da hereditariedade em seu livro chamado A Variação dos Animais e Plantas sob Domesticação. A hipótese de Darwin, hoje conhecida como pangênese, nos dizia que existiam estruturas chamadas de grânulos ou gêmulas microscópicas que carregavam as características que deveriam ser passadas para as gerações futuras. Darwin acreditava que existiam gêmulas para mãos, gêmulas para pés, gêmulas para rins, gêmulas para os pulmões e por aí vai. Ele era bem categórico em dizer que cada parte do organismo gerava gêmulas específicas apenas sobre essa determinada parte. E que essas partes, essas gêmulas, de alguma forma migravam para os órgãos sexuais. Quando as gêmulas de diferentes pais se encontravam, elas se misturavam, gerando o embrião e posteriormente o novo indivíduo. Hoje nós sabemos que isso não corresponde nem um pouco com a realidade, e Darwin estava redondamente enganado. Na mesma época de Darwin, um cientista e frade bem famoso, chamado Gregor Mendel, deu um passo além ao de Darwin e tirou as ideias do papel e desenvolveu experimentos minuciosamente desenhados para estabelecer como algumas leis de hereditariedade ocorrem, trabalhando com 7 características fenotípicas distintas em ervilhas: o tamanho da planta, tamanho e coloração da vagem, cor e formato da semente e a posição e a cor da flor. Mendel demonstrou que existia algo invisível dentro dessas ervilhas que armazenava todas essas informações e que, de alguma forma, esse algo invisível era passado para os descendentes. Se Mendel fosse mineiro, ele chamaria esses algos invisíveis de trem. Eu chamaria de coisa ou treco, mas Mendel, que não era mineiro e muito menos paulista, batizou esse algo invisível responsável pelas características herdáveis e hereditárias de Faktor. Faktor do alemão, que pode ser traduzido para fator
em português. Ao longo do século XIX, os cientistas foram consolidando a ideia de que as células são originadas de outras células e que a informação para hereditariedade estava localizada no núcleo dessas. Estamos falando aqui de organismos eucariotos, obviamente, mas a grande questão era: o que existe dentro dessa caixa preta chamada de núcleo? Essa pergunta foi respondida por cientistas como Friedrich Miescher e Walter Fleming, com a ajuda de novos protocolos bioquímicos para extração de substâncias, microscópios potentes e técnicas mais acuradas para enxergar nossa vida a nível celular. Miescher, apesar de ninguém reconhecer a importante atuação desse cientista dentro do campo da biologia molecular, foi a primeira pessoa a desenvolver protocolos para extração e purificação do material genético retirado de células de organismos vivos. Ele, estudando proteínas presentes em leucócitos, meio que sem querer encontrou uma substância enigmática que era fundamentalmente muito, mas muito diferente de qualquer proteína estudada. Essa substância levemente ácida, encontrada no núcleo das células, foi batizada por Miescher de nucleína, que depois foi renomeada para ácido nucleico. Alguns anos depois, Fleming entrou na jogada e conseguiu visualizar uma rede fibrosa altamente entremeada e conectada dentro do núcleo das células, com a ajuda de microscópios potentes. Substância essa que lhe deu o nome de cromatina. Cromatina que significa material que consegue ser tingido. Na verdade, o que Fleming havia descoberto era o cromossomo, mas esse termo iria ser cunhado bem depois pelo cientista de nome bem auspicioso Heinrich Wilhelm Gottfried von Waldeyer-Hatz. Está aí um nome lindo para vocês darem para os seus filhos. Voltando ao Fleming, ele fez muito mais do que pintar cromossomos durante a sua vida acadêmica. Ele observou em detalhes que durante o processo de divisão celular, esse material tingido, a cromatina, se dividia, se movimentava e era organizado no final do processo em diferentes células filhas. O trabalho de Fleming não só mostrou o rosto do que existia dentro do núcleo das células eucarióticas, como também descreveu o mecanismo responsável para a distribuição precisa e exata desse material nuclear durante a divisão celular mitótica. Fleming havia exposto a nucleína de Miescher para o mundo. O importante de se notar aqui, amigos, é que durante o século XIX, alguns cientistas já estavam com a cabeça fervilhando de ideias para explicar como certas características eram passadas de gerações para outras, como Darwin, e outros já estavam colocando essa ideia em prática com experimentos científicos, como Mendel, Miescher e Fleming. Entretanto, mesmo com todos esses avanços incríveis, alguns desses trabalhos foram esquecidos por algum tempo, até que vários pesquisadores, décadas depois, no início do século XX, redescobriram esses trabalhos e se aventuraram nas profundezas das células eucarióticas e seus cromossomos. Em 1902, dois pesquisadores, Theodore Boveri e Walter Sutton, deram um primeiro passo para a identificação desses fatores que Mendel havia descrito, investigando o núcleo das células, cheio de cromatina, descritos originalmente por Fleming, essas compostas por nucleínas ou ácidos nucleicos, identificadas e purificadas por Miescher. Como eu havia dito anteriormente, Mendel havia investigado como certas características fenotípicas bem distintas presentes em ervilhas pais são passadas para ervilhas filhas, mas ele nunca chegou a olhar em um nível celular como essas características são arranjadas e combinadas no núcleo dos organismos. Boveri e Sutton preencheram essa lacuna através de experimentos com animais marinhos. Manipulando os ovos de ouriço do mar, Boveri conseguiu demonstrar que cromossomos específicos impactavam o desenvolvimento desses bichos.
Os ovos de ouriço do mar são fertilizados por 2 espermatozoides, e Boveri percebeu que os ovos fertilizados por essa dupla de espermatozoides desenvolviam, em alguns casos, um número variado de cromossomos. Dependendo do número de cromossomos que o embrião abrigava, o embrião se desenvolvia de uma maneira ou de outra. Boveri concluiu que existia um número específico de cromossomos que deveria necessariamente existir para que o ouriço do mar se desenvolvesse de forma saudável e normal, sem nenhuma alteração fenotípica aparente. Boveri concluiu que diferentes cromossomos contribuíam com diferentes traços fenotípicos. Sutton, paralelamente, também chegou a essa mesma conclusão, além também de suportar a noção de divisão reducional também encontrada e descrita por Boveri. A divisão reducional é a famosa meiose, o processo que dá origem às células germinativas. Sutton e Boveri mostraram que o número de cromossomos é diminuído pela metade durante esse processo de formação de ovos e espermatozoides, e que o número original é restaurado subsequentemente, com a formação do zigoto durante a reprodução sexuada. Esse processo, de acordo com Sutton, onde ocorre a associação de cromossomos maternos e paternos em pares, e essa posterior separação durante o processo de divisão reducional, constitui para ele as bases físicas das leis mendelianas de hereditariedade. Amigos, os fatores que Mendel tanto estudou estavam agora sendo elucidados e mostrados ao mundo. Esses fatores, essas coisas, esses trecos ou trens residem nos cromossomos. Esses, por sua vez, são compostos de nucleína, e esses estão envoltos dentro do núcleo da célula. Esses cromossomos, eles apresentam uma estrutura estável e individual, que é mantida e passada ao longo das gerações. Foi dessa maneira que esses achados iniciais e os experimentos científicos de Boveri e Sutton, juntamente com o conhecimento acumulado de Mendel, Darwin e Fleming, deram origem à chamada teoria do cromossomo para herança genética. Teoria essa, meus amigos, que causou um rebuliço e uma enorme surpresa dentro da comunidade científica. Quais eram os pilares dessa teoria? Eles são muitos. Entretanto, eu listei aqui as hipóteses mais importantes dentro dela. Primeira, como o espermatozoide e o óvulo são a única ligação entre uma geração e outra, todos os caracteres hereditários devem ser carregados necessariamente por eles. Segunda, como o espermatozoide perde praticamente todo o seu citoplasma durante o processo de maturação, como observado em microscópio, e ambos, o espermatozoide e o óvulo, contribuem para a hereditariedade, os fatores de hereditariedade devem estar presentes no núcleo. A união do espermatozoide e do óvulo, cada um com seu conjunto individual de cromossomos, restabelece o número total de cromossomos visto anteriormente nas células dos organismos parentais. Quarta hipótese. Os cromossomos são encontrados em pares e se segregam independentemente. Os fatores mendelianos também são encontrados em pares e se segregam independentemente. Quinta e última hipótese, durante a divisão celular, os cromossomos se dividem cuidadosamente, nos trazendo a ideia de que os fatores de Mendel são então carregados nos cromossomos. Tudo muito bonito, tudo muito maravilhoso. As bases físicas para as leis mendelianas estavam ficando cada vez mais claras e óbvias. Elas estavam no cromossomo, mas ainda faltava a prova final disso. Faltava um experimento científico que ligasse diretamente a herança de certos traços fenotípicos com os cromossomos. Esse experimento veio com um dos mais brilhantes e dedicados cientistas dentro da biologia, pelo menos para mim. Um cara que publicou mais de 20 livros, 300 artigos científicos e ganhou um prêmio Nobel em Fisiologia e Medicina. O senhor Lorde das Moscas,
chamado Thomas Hunt Morgan. Pessoal, o que o Morgan fez, poucas pessoas no mundo iriam ter a paciência e zelo de realizar. Quando ele se mudou para a Universidade de Columbia, ele criou lá o que podemos chamar de quarto das moscas, Fly Room. Morgan, para estudar esses fatores hereditários e onde eles estavam localizados nos cromossomos, utilizou em seus estudos a famosa mosca da fruta, a querida Drosophila melanogaster. Essa mosca, pessoal, é utilizada até hoje em experimentos genéticos, porque os cientistas não precisam gastar muito dinheiro para fazer elas se reproduzirem e elas se reproduzem muito rapidamente. O que Morgan fez? Bom, ele colocou milhares e milhares de moscas para fazer sexo e analisou individualmente todos os descendentes dessas milhares de moscas no microscópio, procurando por novas características fenotípicas nos filhos em relação aos pais. Ele ficou nessa vida de assistente de reprodução sexuada drosofiliana por 2 anos, sem nenhum resultado. Ele não conseguiu observar nenhuma mudança fenotípica de uma geração para a outra em 2 anos inteiros de trabalho. Vocês se imaginam olhando e procurando em filhotes de moscas pequenas características fenotípicas por 2 anos? Loucura. Porém, depois de 2 anos fazendo esse trabalho de cão, ele conseguiu observar que certos machos apresentavam um olho com coloração branca, que era totalmente atípico e inesperado. As moscas pais apresentavam olhos vermelhos. Ele mais do que rapidamente isolou essa espécime e começou a realizar cruzamento entre esses indivíduos mutantes de olhos brancos com as moscas normais, ditas como selvagens, de olhos vermelhos. A primeira geração obtida apresentava quase em sua totalidade moscas com olhos vermelhos. Somente 3 míseros mutantes machos com olhos brancos foram encontrados em mais de 1.240 moscas analisadas. Ele cruzou novamente essas moscas de olhos brancos com as moscas de olhos vermelhos geradas no primeiro experimento e, inesperadamente, uma proporção maior de moscas mutantes com olhos brancos surgiram. Dessa vez, tanto macho quanto fêmeas. Morgan começou então a olhar mais atentamente para os cromossomos dessas moscas, e ao realizar análises citológicas, ele notou que as moscas apresentavam 4 pares de cromossomos, incluindo um par de cromossomos ditos sexuais. Esses cromossomos sexuais, nesse caso especificamente, diferem morfologicamente um dos outros, dependendo do sexo da mosca. As moscas fêmeas apresentam 2 cromossomos X e os machos um cromossomo X e um pequeno e esmilinguido cromossomo Y. Depois de 2 anos de trabalho árduo, dias e dias, noites e noites, olhando para asas e olhos de moscas, uma luz no fim do túnel. Uma hipótese sólida se cristalizou na cabeça de Morgan. Se o fator responsável pela cor dos olhos das moscas estiver localizado exclusivamente no cromossomo sexual X, então as regras para a herança mendeliana de traços dominantes e recessivos podem ser aplicadas. E, meus amigos, Thomas Hunt Morgan acertou na mosca. Trutá. Gostaram do trocadilho, né? A descoberta do Morgan ele pode ser resumida da seguinte forma. A cor dos olhos em Drosophila era uma característica ligada ao sexo. A cor branca era causada por uma mutação recessiva no fator responsável pela coloração normal dos olhos. E essa mutação se encontrava em um fator localizado no cromossomo X. Morgan, pela primeira vez na história, estava conseguindo ligar traços de hereditariedade, traços fenotípicos passados de uma geração para a outra, com uma posição física dentro de um cromossomo localizado no núcleo das células germinativas. Seguindo a teoria do cromossomo e as descobertas de Morgan,
Os machos desenvolveriam a coloração dos olhos de acordo com o fator encontrado em seu único cromossomo X. E as moscas fêmeas só desenvolveriam olhos brancos mutantes se ambos os cromossomos X apresentassem o fator mutante. Lembrem-se que essa coloração mutante branca é recessiva. Em fêmeas, ela precisa necessariamente estar em dose dupla para se manifestar. Caso contrário, a coloração vermelha sempre irá ser dominante. Após cruzar milhares e milhares de moscas, a teoria do cromossomo realmente confirmou essa predição. E Morgan finalmente obteve sucesso após anos de experimentos frustrados. Thomas mergulhou de cabeça e descobriu mais algumas dúzias de traços fenotípicos mutantes e a posição física dos mesmos nos cromossomos dessas moscas. Morgan e seus estudantes conseguiram pela primeira vez produzir um mapa genético com as posições físicas desses fatores nos cromossomos e sua respectiva expressão fenotípica em moscas da fruta. E, finalmente, ele rebatizou o nome fator para gene, e a posição física desses genes dentro do cromossomo de locus gênico. O campo da genética estava sendo montado e estabelecido, e tudo graças a pequenas moscas da fruta. Linda a história, não? Saímos de Darwin e Mendel, passamos por Fleming, Mischia, Boveri e Sutton e chegamos no Morgan e seus experimentos conclusivos de que a essência para a hereditariedade estava contida dentro de cromossomos. E com isso eu concluí a minha pré-introdução da introdução. E se vocês acham que depois dessa explicação toda, isso foi o suficiente para acreditar a hereditariedade à molécula de DNA, vocês estão muito enganados. Os biólogos realmente sabiam que os cromossomos se segregavam em polos opostos durante a mitose e que esse número de cromossomos era cortado pela metade durante a meiose. Os biólogos também sabiam que os cromossomos eram formados por nucleínas, ou ácidos nucleicos, e proteínas. Nós vamos falar mais para frente, mas um cromossomo é composto de moléculas de DNA empacotadas por complexos proteicos chamados nucleossomos, esses que são formados por histonas, mas isso é uma outra história. Os químicos entraram na jogada e contribuíram com a causa, afirmando que todas as proteínas eram formadas por 20 aminoácidos distintos, e o DNA, em contraste, apresentava apenas 4 diferentes nucleotídeos: adenina, guanina, citosina e timina. Os químicos foram ainda mais além e disseram que, aparentemente, a estrutura das proteínas era muito mais complexa do que a do DNA. E adivinha qual foi o sentimento geral da comunidade científica baseado em todas essas descobertas? As proteínas são muito mais prováveis para armazenar todas as informações genéticas, por ser mais complexa e diversa, do que a singela molécula de DNA com seus 4 nucleotídeos. E aqui começamos nosso curso, amigos, com esse racha dentro da comunidade. Será que a hereditariedade é armazenada em proteínas ou no DNA? A resposta para essa pergunta começou a se tornar mais clara e palpável em 1928, com o experimento de um cientista chamado Frederick Griffith.